Olá, minha riqueza! Tudo bem, meu oitavo ano? Eu estou trazendo para vocês agora os slides referentes à independência da América Espanhola e lembrando vocês que esse assunto é um assunto que já foi inicialmente visto na nossa aula via Zoom. Então, é um assunto que vocês já têm uma base, inclusive vocês já têm uma atividade, tá? Eu vou estar passando o slide para vocês, a cunho de estar tirando, só uma passada de leve para vocês estarem tirando todas as dúvidas de vocês referentes ainda a esse nosso assunto. Então, lembra, esse assunto já foi iniciado na aula via Zoom, vocês já fizeram mapas mentais para mim com relação às características da independência da América Espanhola em cada um dos seus países, dos seus futuros países, ok? E aí, gente, nós conversamos e eu expliquei para vocês que no início do século XIX nós tivemos uma série de emancipações de nações que eram anteriormente colônia. Então, as nações que eram colônias, elas passaram por um processo de emancipação política. Presta atenção aqui comigo. Essa emancipação política ela não surgiu do nada. Ela aconteceu porque essas nações começaram a observar que não era lucrativo para elas continuarem enquanto colônias e outras nações auxiliaram elas nesse processo de ruptura com as suas antigas metrópoles, certo? Então, vem comigo ler o nosso slide. Olha, no início do século XIX, quase todas as colônias espanholas na América se tornaram independentes e a Espanha deixou de ser uma potência mundial. As novas repúblicas mantiveram, porém, dependência econômica em relação aos países ocidentais. Enquanto o Brasil trilhava um caminho de independência com a família real de Bragança, a América Espanhola realizava sua emancipação política por meio de movimentos militares, proclamações de república e participação de milhares de homens do povo. Nós vamos ter na América Espanhola um cenário político completamente diferente do cenário político da América Portuguesa. A América Portuguesa ela vai estar conseguindo manter o domínio, digamos assim, sobre o povo por muito tempo. Porque por mais que nós tivéssemos rompido com Portugal, quando nós proclamamos a nossa independência em 22 e rompemos oficialmente com Portugal, nós temos que observar que aqui no território colonial nós continuávamos tendo uma monarquia vinda dessa monarquia metropolitana. Então eram reis que vinham da linhagem da dinastia dos Bragança e essa dinastia dos Bragança ela terminou se perpetuando por um tempo aqui, porque nós vamos ver Dom Pedro I, depois nós vamos observar Dom Pedro II, vamos ver que as filhas dele tinham bastante participação política dentro do território, junto com seu esposo, o Conde Deu, Isabel, o Conde Deu, tiveram uma grande participação política aqui dentro. Então, nós vamos observar aqui dentro de onde foi feito colônia portuguesa a início, um processo de continuidade desta dinastia vinda da Europa, vinda de Portugal. Então, por mais que aqui dentro do território do atual Brasil nós não tivéssemos mais nos submetendo ao pacto colonial e nem dizendo que éramos colônias de Portugal, nós tínhamos ainda uma monarquia e nós tínhamos raízes da monarquia vinda de Portugal para dentro do nosso território. Tá? E as relações econômicas elas eram muito com base no modelo econômico que ainda havia sido trazido de lá. A escravidão ela só é abolida aqui em 1888, então demora muito mais do que ocorre nos outros territórios do continente americano. O atual Brasil, ele vai ser o país que mais demora a estar proclamando realmente a abolição da sua escravatura aqui dentro do continente americano. Gente, e como eu falei para vocês, o cenário político da América Espanhola, ele era muito diferente do cenário político da América Portuguesa, até pela questão da rigidez política que era imposta, tá? E quando eu falei para vocês que um dos objetivos é fazer com que
Quando eu falei para vocês, desculpa galera, eu troquei aqui. Quando eu falei para vocês que outras nações se envolveram nesse processo de independência, de separação das colônias espanholas com seu antigo reino, eu estou dizendo, com a sua antiga metrópole, eu estou dizendo para vocês que outras nações tinham já interesses para futuras relações políticas e comerciais, principalmente comerciais, com essa nascente nação independente, tá? Então, nada disso foi feito porque, ele é legalzinho, eu vou ajudá-lo, vamos ser todos independentes. Não. Quando nós vemos os Estados Unidos e a Inglaterra, que são as duas potências que auxiliam muito as colônias espanholas a conseguirem a sua independência, quando nós vemos essas duas potências, Estados Unidos e Inglaterra, auxiliando nesse processo, ela auxilia com um objetivo extremamente claro. E o objetivo dela era conseguir fazer com que a Espanha deixasse de ser uma grande potência e conseguir que essa nascente nação independente tivesse as suas relações diretamente ligadas a esses dois centros de poder. Então, eu tiro o poder da mão da Espanha e coloco o poder na minha mão, Grã-Bretanha, ou na minha mão, Estados Unidos, certo? E essas nações, esses territórios, essas colônias que vão agora iniciar esse seu processo emancipacionista, desculpa aí, galera, elas fazem isso porque elas estão extremamente motivadas, tá? Elas viram um local que deu certo e querem agora estar implantando isso dentro do seu território também. Elas já observaram o processo revolucionário francês, viram que o processo revolucionário francês deu certo. Nós vemos o terceiro estado, nós vemos o povão se levantando e conseguindo tomar conta de tudo, e elas viram o processo de independência da América do Norte. Então, são dois exemplos extremamente positivos. E aí, eles vão utilizar, eles vão se apropriar desses dois exemplos para estar motivando a sua população para estar, digamos que motivando a si próprio a conseguir a sua independência, a buscar pela sua separação com relação à sua metrópole, que no caso é a Espanha, certo? Vamos agora para o nosso próximo slide. Olha aqui, nesse slide eu te trouxe as causas desse processo emancipacionista na colônia espanhola, tá? Nas colônias espanholas. Como primeiro tópico tem a difícil situação criada na Espanha pela invasão francesa por Napoleão Bonaparte, que resultou na ruptura do contrato direto com a América e o vazio de poder criado pela detenção dos reis espanhóis na França. Gente, olha só, Napoleão Bonaparte entra dentro do território espanhol, invade o território espanhol, vai depor os seus reis, tá? Vai prender seus reis, depois vai depor eles, e Napoleão Bonaparte vai colocar o seu irmão como líder, agora como rei da Espanha. Só que as colônias aqui na América não aceitaram de maneira nenhuma, porque esse rei, ele não tinha sangue real. Esse rei, ele, assim como Napoleão Bonaparte, era alguém que não tinha vindo realmente de linhagem nobre direta. Não era alguém que pertencia a uma família real e por isso tinha, digamos que o direito divino de estar mandando. Então nós vamos ver se criar uma ruptura nas relações entre a metrópole e a colônia, porque as colônias agora elas vão passar a não reconhecer esse rei como sendo legítimo e tendo de fato direito ao trono e tendo de fato direito de mandar. Tá? Para a colônia, a autoridade dele era contestável. Então, vai se criar uma ruptura com a metrópole, e agora que se cria uma ruptura com a metrópole, quem é que vai estar governando essa colônia? Certo? Então, nós vamos ver surgir agora juntas de governo para estar
sanando essa necessidade, esse vácuo, digamos assim, que surgiu no poder, certo? Vamos lá para o segundo tópico. O descontentamento dos crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América, que não podiam exercer cargos políticos e eram contra a manutenção do monopólio comercial. Os povos indígenas viviam em uma forte tensão social, sendo muito explorados pelos não indígenas. A independência foi, sobretudo, uma espécie de rebelião das colônias contra a metrópole. Amores, lembra que nós temos uma pirâmide social extremamente rígida na metrópole. Na metrópole, essa pirâmide social, na metrópole não, na colônia espanhola. Nessas colônias, essa pirâmide social, ela é dividida em chapetones, crioulos, e aí nós temos a população nativa que agora está subjugada, que agora está escravizada. Chapetones são as pessoas que nasceram na metrópole e vieram para cá, tá? Crioulos são as pessoas que são da elite, são dessas famílias de colonizadores, de colonos, de pessoas que vieram da metrópole para cá, mas não tiveram o privilégio, digamos assim, de nascer na metrópole. Como ele não nasceu na metrópole, ele jamais vai poder estar tendo uma posição de destaque num cargo público. Então, assim, meu pai, você veio da metrópole, você nasceu lá na Espanha, você é espanhol puro de sangue, então você pode ter um alto cargo de governo. Agora eu sou teu filho direto, eu não nasci lá, eu tive a infelicidade, digamos assim, de nascer aqui, então eu preciso me contentar a jamais poder estar alcançando um nível de destaque dentro da vida política. Viram como é ilógico? Por que as pessoas da mesma família, todos tendo sangue, tendo origem, digamos assim, metropolitanas, não podiam ter acesso aos mesmos cargos de poder? E aí vai criar, nesse detalhe bem aqui, uma situação muito complicada para a vida política dentro da colônia, porque essa galera que era crioula, que era de família nobre, que não podia estar subindo a esses cargos públicos, não era uma galera ignorante. Era uma galera ilustrada, era uma galera que tinha estudado, na sua maioria, era uma galera que tinha conhecimento dos ideais iluministas, era uma galera que não se sentia de maneira nenhuma à vontade com as imposições feitas pela metrópole que as subjugavam. E não era uma parcela da população ignorante, nem uma parcela da população que costumava baixar a cabeça e dizer sim senhor, não senhor, tá? Era uma parcela da população acostumada ao poder, acostumada a ser elite e que se via agora sem poder estar alcançando esses cargos bem aí. Isso vai ser um motivo de conflito muito grande. E outro motivo de conflito constante, bem grande, dentro da América Espanhola, das colônias da Espanha dentro do território americano, é justamente entre a população que está subjugada, a população escravizada. E aí nós vamos ver os nativos do território, nós vamos ver os escravos trazidos da África para cá, para dentro do território. Como esses nativos do território, eles estavam subjugados por tendo que pagar os impostos, tendo que pagar mita, encomenda, que eram impostos que já eram tradicionais e eram extremamente pesados, e a sua situação sendo cada vez pior, e ele cada vez mais privado das necessidades, de como arcar com as suas necessidades básicas. Logicamente, essa população ela vai estar promovendo diversos levantes contra de contestação
a essa sua realidade. Então, nós temos mais um motivo de conflito constante aqui dentro da América Espanhola, certo? Agora vamos ler o terceiro tópico. A influência dos ideais iluministas e os exemplos bem-sucedidos da independência norte-americana e da Revolução Francesa, assim como a ajuda da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, países interessados em afastar a Espanha do comércio americano. Gente, quando nós tivemos a nossa aula sobre Revolução Francesa, eu falei para vocês que vocês veriam, que vocês observariam como a Revolução Francesa ela era extremamente decisiva na questão social. Que quando nós falávamos de mudança em relações de trabalho, em relações em tecnologia, nós falávamos de revolução industrial. Mas que sempre que nós falávamos de revoluções que causaram uma modificação, uma mudança muito grande nas estruturas sociais, nós falávamos da Revolução Francesa. Por isso que é tão importante vocês realmente compreenderem o processo revolucionário francês e compreenderem por que igualdade, liberdade e fraternidade, que são os ideais revolucionários franceses, eram, digamos que, a chave que destravava todos os movimentos sociais a partir de então. Digamos que nós tínhamos uma parede, um cadeado, que ainda mantinha as revoltas populares, as estruturas do antigo regime, dos antigos regimes monárquicos estabelecidos. Com a Revolução Francesa, a chavinha que destravava esse cadeado, ela foi alcançada. O cadeado foi destravado e a partir daí nós vamos ver uma série, um leque de situações, de levantes populares, de mudanças de governo ocorrendo, todos influenciados pela mudança social, pela mudança de mentalidade que foi provocada a partir da Revolução Francesa, tá? E assim como a Revolução Francesa, ela é extremamente importante por estar fazendo a população conseguir enxergar que ela era capaz, sim, de promover uma mudança e que ela não precisava ficar subjugada às estruturas de poder do velho regime, a independência da América do Norte vai ser um exemplo muito forte de povo que se organizou e conseguiu ir colônia que se organizou e conseguiu ir contra a sua metrópole e conseguiu se tornar nação independente. Então aqui nós temos dois exemplos muito fortes que vão ser assimilados, apreendidos e vão ser colocados em prática nos processos revolucionários a partir de então. Olha só. Ao longo de 2 décadas, sucederam-se sublevações e confrontos nas diferentes colônias. Esses conflitos podem ser agrupados em 2 etapas. Na etapa inicial, as forças metropolitanas praticamente retomaram os territórios declarados independentes. No segundo momento, concretizaram-se as independências. E, gente, uma figura que é extremamente importante para esse processo independente da América Espanhola é o Simón Bolívar. Simón Bolívar, ele é uma figura que vai estar atuando no processo emancipacionista da Colômbia, da Venezuela, do Equador, mas mais do que isso, ele é uma pessoa que sonhou em criar na América do Sul um grande e forte Estado. Qual era o pensamento de Bolívar? Pegar a América Central e a América do Sul. Qual era o pensamento do Bolívar? A América do Norte é forte, é uma nação extremamente fortificada. E as Américas hispânicas e portuguesas, nós falamos dessa forma, gente, sempre que nós vamos nos referir à América que foi colonizada pelos espanhóis e pelos portugueses, por mais que não estejamos falando
em um processo em que sejam ainda totalmente dependentes desse território, que não é o caso aqui, mas é sempre uma forma de se referir, tá? Olha só. Ele via que a América do Norte era uma nação extremamente forte e que essas nações, tanto as colônias hispânicas quanto as colônias portuguesas, as nações que eram colônias ibéricas, eram nações que sempre estavam à mercê de uma economia externa, de uma política externa. Eram nações que sempre precisavam de interferência ou da América do Norte ou principalmente da Europa. Tinha uma influência muito grande, uma necessidade muito grande das relações criadas com a América, com a Europa. E o que Bolívar pretendia era fazer com que todo o território, tá, das colônias ibéricas proclamassem a sua independência e, pós-proclamado sua independência, se unificassem. Mas quando eu falo em unificar, eu não digo tirar todas as barreiras, eu digo que criar relações de apoio e, a partir dessas relações de apoio, se tornar uma nação também forte, como no caso dos Estados Unidos. Porque na América do Norte nós vamos ver vários estados se juntando e se tornando extremamente fortes, mas cada um continua com o Estado federativo, ele continua com autonomia, tendo autonomia dentro da sua federação. Ele pretendia um modelo meio parecido com isso, porque aí as nações elas teriam a sua independência, tá? Elas teriam a sua autonomia, mas elas conseguiriam se alinhar para junto fazer frente tanto à Europa quanto à América do Norte, para não ser mais uma nação tão subjugada e nem uma nação tão dependente. Simão Bolívar, ele vai atuar de uma maneira muito forte nesses processos de independência, tá? E ele vai começar a sua carreira com projetos de nações, dessa nação fortificada muito bem, muito enraizada, assim. Ele é um líder muito forte. Só que quando ele finaliza a sua vida, ele já finaliza um tanto quanto arbitrário, como um líder extremamente arbitrário. E uma das suas frases que é muito interessante é que ele dizia que esse processo de unificação do continente, das antigas nações ibéricas, era a mesma coisa que arar no mar. Esse projeto era a mesma coisa que arar no mar. No mar, a gente não consegue estar plantando nada, gente, né? Por isso que ele fazia essa analogia, porque ele dizia que era algo quase que impossível, porque ele tentou a sua vida inteira e ele esbarrou muito nas relações de poder, é tanto que no final da sua vida ele está bem mais arbitrário do que se esperava com o posicionamento que ele iniciou a sua carreira política e de líder para conseguir a independência dessas nações, certo? Outro líder extremamente importante nesse processo de independência foi San Martín. San Martín foi o chefe militar que comandou as operações de guerra contra os chapetones e outras forças espanholas na Argentina, no Peru e no Chile. Suas campanhas militares foram fundamentais para a proclamação da independência destes países. Ou seja, ele lutava contra aquela estrutura rígida que dizia que só os chapetones teriam direito a esses cargos de poder. Ele é um líder extremamente importante também nesse processo de independência da América Espanhola. Olha só, eu trouxe para vocês algumas etapas, tá? De como vai estar acontecendo em cada um dos locais. O slide, ele tá um slide extremamente extenso, digamos assim. Ele tem mais outras etapas e ele vai estar todo disponibilizado para vocês, certo? Agora vamos falar aqui dessa primeira etapa. No México, eclodiram sucessivas revoltas populares lideradas pelos padres Hidalgo e Morelos, os quais foram rapidamente reprimidas.
Na Venezuela, o Congresso de Caracas proclamou a independência em 1811. Miranda e Simón Bolívar, líderes dessas revoltas, foram derrotados e os espanhóis voltaram a dominar o território. Na Argentina, após a deposição do vice-rei, uma junta subiu ao poder até que se declarasse a independência do Congresso de Tucumã, em 1816. No Chile, na Colômbia, os levantes foram reprimidos. No caso chileno, pelas tropas leais ao vice-rei Abascal e na Colômbia pela atuação das tropas do general Murilo. No Paraguai, sob a chefia de Gaspar de Francia, constituiu uma junta governativa, assumiu o poder em 1811 e declarou a independência em 1813. Ao final desse processo, nós vamos estar observando a fragmentação ocorrida na América Espanhola independente. Consequências da América Espanhola independente como independência, a América Espanhola fragmentou-se em diversos países, caracterizados politicamente pela criação de repúblicas presidencialistas. Isso ficou ainda mais evidente com a fragmentação da América Central, que desde 1824 esteve unida ao México nas Províncias Unidas da América Central. A partir de 1838, dividiam-se formando a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. E aqui nesse mapa, gente, eu trouxe para vocês a análise de como ficou a América após esse processo de independência, tendo a data de cada o ano em que houve a independência de cada uma dessas nações, certo? Então, vocês vão ver aqui o Chile, 1818, Argentina, 1816, Brasil, 1822, Uruguai, 1828, Paraguai, 1811, El Salvador, 1838, Nicarágua, 1838, Costa Rica também. E assim vocês podem analisar o ano de independência de cada uma dessas nações, tá? Anteriormente, nós tínhamos aqui nós estamos falando da América Portuguesa, né? Mas quando falamos de América Espanhola, nós tínhamos o vice-reino de Nova Granada, o vice-reino do Peru, o vice-reino do Rio da Prata, a Capitania-Geral da Guatemala, Capitania-Geral da Flórida, Capitania-Geral de Cuba. E aí, após esse processo de independência no continente americano, de independência da América Espanhola, nós vamos estar observando a formação, o nascimento dessas diversas nações independentes, dessas nações caracterizados principalmente pelas políticas presidencialistas, certo? Meus amores, apesar de nós termos passado por todo esse... Nós não, a América Hispânica ter passado por todo esse processo de independência, o que tem que se observar é que, na prática, nós vamos ter ainda uma relação muito forte com as metrópoles. E isso vai se tornar uma característica, com as antigas metrópoles, E isso vai se tornar uma característica muito presente não só nas antigas colônias espanholas, mas nas antigas colônias de vários outros reinos também. Porque essas nações, elas conquistam as suas independências, mas elas, por ainda não ter, ainda está caminhando nesse processo de nascimento, de presidencialismo, geralmente há muita disputa interna. E se for se observar realmente como ocorrem as relações de disputa na América Hispânica, nós vamos observar que são pequenos grupos que ficam sempre dominando o poder e tirando um da mão do outro. É uma disputa que ainda remonta às disputas que eram tidas entre chapetones e crioulos, digamos assim, que remontam ainda a um passado colonial, tá? Na prática, a emancipação das colônias hispano-americanas não trouxe mudanças significativas para a vida dos afrodescendentes, ameríndios e miscigenados, porque essas populações
elas continuaram sofrendo diversas mazelas, porque quem conseguiu chegar ao poder deteve nas suas mãos o poder e o privilégio e não praticou uma política que beneficiasse realmente toda a população. Amores, eu espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo, tá? Como eu falei para vocês, é só uma continuidade, uma vez que essa aula já foi iniciada no Zoom, já foi passada a atividade para vocês, então é só uma forma de vocês estarem revendo todo o conteúdo. Não entendeu alguma coisa? Não se esquece de estar me passando as tuas dúvidas na nossa próxima aula via Zoom, tá? Que eu vou estar te auxiliando nesse processo. Não se esquece também de realizar as atividades e, além de realizar as atividades que já foram na sua agenda Edu, realizar também para mim o mapa mental que eu já pedi na nossa aula via Zoom, onde vocês vão vão caracterizar de maneira sucinta, de maneira breve, como se deu o processo emancipatório em cada uma dessas nações, certo? Cada uma das nações da América, que eram colônias da Espanha. Certo, meus amores? Beijo grande e até a próxima aula. Tchau!